Estou lendo o livro, eu estudo acerca do livro de Malaquias, a partir do capítulo 1 e o versículo 5 e 6. Levi é apresentado como sacerdote modelo. Primeiro, ele temeu Javé, tanto que tremeu diante do nome dele. 2. A verdadeira lei, que no hebraico é a Torá, estava em sua boca. Ele ensinou fielmente a palavra de Deus acerca do conceito hebraico da Torá. Ver lei, NBD, Lau, DBT. 3. Nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Salmos 15:2, Provérbios 12:17, Mateus 12:33, Lucas 6:45, Tiago 1:26 e 3:2. 4. Ele andou com Deus em paz. Ele andou com Deus em paz e retidão, indicando comunhão contínua e íntima com Deus, tanto desfrutando da aliança quanto obedecendo às suas condições. 5. O seu ministério foi tal que ele desviou muitos do pecado. Ele era uma influência para o bem entre as pessoas. O fiel cristão vai se lembrar naturalmente do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, no hebraico Hebreus 4:14 e 5:10, que deixou um exemplo para ser seguido pelos seus servos. 1 Pedro 2:21. Versículo 7. Versículo 7, assim, o sacerdote ideal deveria ser escolhido pelos homens em virtude de seu conhecimento pessoal de Deus e da sua lei, instrução no hebraico Torá, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Levítico 10:11, Deuteronômio 21:5. Versículo 8. Em contraste com isso, os sacerdotes, nos dias de Malaquias, se desviaram do seu sublime chamado e causaram a queda de muita gente ao ensinarem uma falsa Torá, quebrando assim a aliança de Levi. Versículo 9. O resultado de eles terem desprezado a lei e o nome de Deus é que eles mesmos serão desprezados e humilhados diante de todo o povo. Miqueias 3:9 e Mateus 23, do 1 ao 36. 3. A infidelidade de Israel na adoração e no casamento, 2:10 ao 16. Aqui o profeta focaliza sua atenção na nação como uma família. Não só a aliança entre Javé e o seu povo foi profanada, mas o relacionamento de aliança que deveria existir na comunidade também foi profanado. Versículo 10. A unidade do povo está na sua relação com Deus, que é tanto Pai quanto Criador. Deuteronômio 32:6 e Isaías 63:16. Contudo, os israelitas foram infiéis uns com os outros, assim contradizendo esse relacionamento. Versículo 11. Coisa repugnante, no hebraico to'ebá, é uma palavra muito forte, associada com a pior espécie de práticas pagãs, 2 Reis 16:3 e Deuteronômio 18:9 ao 14, mas também é aplicada à oferta de sacrifícios com atitude errada, Provérbios 15:8 e Isaías 1:13, e ao comportamento antiético, Provérbios 12:22 e 20:23. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. O problema não era simplesmente os casamentos mistos, mas o fato de terem afrouxado as exigências de conversão a Javé e incorporação formal dessas pessoas na comunidade da aliança. Versículo 12. O profeta ora para que o Senhor não permita que os maus tenham filhos para lembrar-se deles,
e assim não perpetuam seus pecados na geração seguinte. Versículo 13 e 14. A adoração e a vida estão intimamente ligadas. Deus não aceita a adoração, por sincera que seja, daquelas pessoas cuja vida contradiz a sua profissão de fé. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. O casamento não é simplesmente uma questão individual ou só uma instituição social. Antes, é uma ordenança divina. O próprio Senhor é a principal testemunha na cerimônia de casamento. Gênesis 2:24, Ezequiel 16:8, Oséias 2:19, Marcos 10:2-9, Efésios 5:21-33. Versículo 15. O texto hebraico está corrompido aqui. Confira J. Baldwin, Opcite, página 240/1. Somente quando pais permanecem fiéis a seus votos de casamento, o desejo de Deus por uma descendência consagrada será cumprido. Versículo 16. Que se cobre de violência, o seu divórcio é comparado a uma grande injustiça que, como o sangue de uma vítima de assassinato, deixa marcas para que todos vejam. Quarto, o dia da justiça do Senhor, 2:17-3:5. Os judeus dos dias de Malaquias se viram diante de um problema com que o Antigo Testamento lida de tempos em tempos: a evidente prosperidade dos maus, Jó 21:7 e Abacuque 1:2-4. Versículo 17. O povo se tornou cínico e parou de levar a sério a diferença entre o certo e o errado. Na prática, se não em princípio, eles duvidam da justiça de Deus. 3.1. Vejam literalmente, olhem para mim, vejam o que vou fazer, meu mensageiro. O termo hebraico é o mesmo que o nome do profeta, mas é questionável se isso é uma referência ao próprio Malaquias. É mais provável que seja uma referência a um profeta futuro, que seria um precursor que preparará o caminho para a vinda do dia do Senhor. Versículo 4.5. 4 e 5. O Novo Testamento entende que esse papel é cumprido por João Batista, Isaías 4.3, Mateus 11:10-12, Marcos 1:2, Lucas 1:17 e 7:27. A identificação do mensageiro da aliança também é difícil. A interpretação judaica compreende a expressão como uma referência a um anjo do Senhor ou a Elias. Parece melhor interpretá-la como uma referência ao Messias ou ao próprio Senhor. Versículos 2 e 4. Como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadores. O propósito do juízo de Javé e a purificação do caráter. Confia refinação NBD, literalmente ofertas com justiça. Quando a transformação dos sacerdotes tiver acontecido, ofertas que agradam ao Senhor serão novamente apresentadas no templo. Versículo 5. Mas o que é um processo de depuração para alguns será castigo para outros. Os que são responsáveis pela injustiça social não pecam simplesmente contra o seu próprio próximo, mas também contra o Senhor. Por meio do seu comportamento, mostram que não têm respeito por ele. O próprio Deus será a principal testemunha contra eles no dia do juízo. Sofonias 1:14, 3.1, Marcos 13:14, 2 Tessalonicenses 2:1.
5. Os dízimos e a bênção do Senhor, 3.6 a 12. O profeta chama o povo ao genuíno arrependimento, isto é, o arrependimento que demonstra a sua autenticidade por meio do comportamento que curte alguma coisa. Versículos 6 e 7a. Visto que Deus é imutável no seu caráter e fiel à sua promessa, confira Números 23:19, Hebreus 13:8 e Tiago 1:17. Os descendentes de Jacó não foram destruídos, apesar de sua infidelidade e rebeldia. Versículo 7b. O chamado para o arrependimento não é atendido pelo povo, porque evidentemente não há consciência de pecado. Versículo 8 e 9. Os dízimos e ofertas exigidos pela lei, Levíticos 27:30, Números 18, 21 a 20, estão sendo retidos. Daí a maldição da colheita escassa. Confira 3:11. Versículo 10. Deuteronômio 28, do 2 ao 12, Ezequiel 34, 25 a 31. Ponham-me à prova, que os que duvidam da bondade e justiça de Deus descubram, por meio da busca sincera da honra dele. O desejo que ele tem de derramar tantas bênçãos. O depósito do templo era o local em que eram guardados os dízimos destinados ao templo e administrados pelos levitas. 1 Crônicas 9, 26 ao 29. O versículo 11, uma volta autêntica a Deus, terá consequências ecológicas para a terra. O Antigo Testamento reconhece uma relação íntima entre bênção física e bênção espiritual. Versículo 12. Então, todas as nações os chamarão felizes. Gênesis 12, 2. Salmo 72, 16. Isaías 61, 6. Jeremias 4, 1. Ezequiel 34, 29. 6. A vindicação dos justos no dia do Senhor. 3:13 e 4:3. O profeta retoma o tema do juízo, versículo 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim. Novamente, a ação fala mais alto que as palavras. Versículo 14, parafraseando, ficaria assim: não vale a pena o sacrifício exigido para servir a Deus em épocas como esta. Jó 21:15. Os levitas seriam os mais prejudicados pela falta dos dízimos do povo. Versículo 15, confira o Salmo 73. Versículo 16, em contraste com os arrogantes do versículo 15, há um remanescente fiel que reverencia sinceramente o Senhor, em que os que temem a Deus se encorajam mutuamente por meio da comunhão regular e meditam com frequência acerca do caráter de Deus. Visto que eles lembram de Javé, ele lembra deles. Um livro como memorial, confira Êxodo 32, Salmo 69, 28, Isaías 4:3, Daniel 7:10, Apocalipse 20.12. O livro das crônicas na corte persa, Esté 6:1, pode fornecer uma alegoria aqui. Versículo 17, o remanescente fiel é muito precioso para Javé, o meu tesouro pessoal. Confira Êxodo 19, 5, Deuteronômio 7:6, Salmo 135, 4, Tito 2:14, 1 Pedro 2:9. Versículo 18, o dia do juízo tornará clara a diferença entre o justo, os que servem a Deus, e o ímpio, os que não o servem. Por isso, de fato, faz sentido servir a Deus, mesmo numa época em que parece que a maioria o abandonou. 4.1. Ardente como fornalha, o dia do Senhor não será somente um dia de purificação, 3.2, e bênção, 3.17, mas também um dia de destruição, Mateus 3:12 e 13:30. Versículo 2, mas para vocês que
reverenciam o meu nome, aquele dia vai ser um dia de salvação. O sol da justiça de Deus vai trazer saúde e cura. 2 Samuel 23 e Salmos 84:11, Isaías 60, 1 ao 3. Os antigos pais da igreja interpretavam a expressão sol da justiça como um título messiânico. Parece mais provável, no entanto, que seja uma referência ao próprio Deus. Saltarão como bezerros, a grande alegria numa sociedade agrícola com o nascimento de animais, versículo 3. Vai haver uma reviravolta no dia do juízo. Os justos já não serão os desprezados na terra. Apêndice 4, do 4 ao 6. Os versículos finais concluem não somente a profecia de Malaquias, mas também o livro dos 12. Não sabemos se eram parte original da profecia ou se são um acréscimo editorial. De qualquer modo, são uma conclusão adequada tanto para Malaquias quanto para os profetas hebreus. Versículo 4, a lei, no hebraico Torá, é resumida nesse versículo como os decretos, no hebraico Ukim, lei categórica, e as ordenanças, no hebraico Mishpatim, lei por jurisprudência, que Javé ordenou por meio de Moisés para o benefício de todo o povo de Israel. Horeb, Monte Sinai, confira Êxodo 3:1. Versículo 5:6, tendo olhado para trás para a promulgação da lei no Sinai, Malaquias agora olha para frente para a vinda de um profeta que vai desempenhar o papel de Elias e chamará a nação ao arrependimento antes do grande e temível dia do Senhor. Uma expressão que também ocorre em Joel 2:31. O ministério do precursor é descrito como a edificação de pontes sobre o abismo entre as gerações. O Novo Testamento vê em João Batista o cumprimento desse papel. Lucas 1:17, Mateus 11:10. É interessante que a sua mensagem tenha uma semelhança tão notável com a mensagem de Malaquias. Mateus 3:11 e 12. E aí terminou então o livro de Malaquias.